Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal, marca 10 horas da manhã, a hora certa da informação regional dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima segunda-feira a você que está conosco. Hoje, dia 16 de setembro de 2024. Eu sou o Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã com as principais informações do nosso interior de São Paulo. O noticiário político reta final das eleições municipais 2024 e o que é notícia no Brasil e no mundo em FM 85.7. Muito obrigado a você que está conosco pelas plataformas digitais, você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta a partir das 8 horas da manhã na Rádio Bandeirantes e na tela da Band News TV. Nós estamos chegando também pelo aplicativo Band Play. Você que tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão, baixando gratuitamente o Band Play na loja do seu celular. Um grande abraço para você que está conosco no portal bandmulti.com.br. Um giro da notícia com o que de mais importante aconteceu nas últimas horas e a aba ao vivo, para você clicar e ter também a nossa programação 24 horas por dia. O Manhã Bandeirantes está chegando direto do nosso canal do YouTube, também com imagens, nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, onde contamos com os trabalhos técnicos do Pedro Piscinato na mesa de som, do Danilo Capucci na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber, e de onde contamos também com a sua participação. Você que é inscrito no nosso canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas, pode deixar a sua mensagem de texto, a sua pergunta, o seu questionamento, a sua sugestão de pauta, a sua informação para ajudar também a compartilhar com os outros ouvintes aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E você pode, a partir de agora, nos enviar a sua mensagem de texto, mensagem de voz pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. Esta semana dedicada a conhecermos as propostas, a história de cada um dos candidatos à prefeitura da cidade de Valinhos, iniciando hoje a nossa série de entrevistas com o candidato Alexandre Tonetti, do União Brasil, já presente conosco aqui também nos estúdios da RB, e daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre a cidade de Valinhos, onde também é registrada chuva nesta segunda-feira. Oi, sumida! A chuva apareceu. Não ainda aquela chuva para mudar o cenário, com seca preocupação pelo desabastecimento em alguns municípios já no interior de São Paulo, mas o suficiente para pelo menos melhorar a qualidade do ar que respiramos. Os termômetros do CEPAGRE, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, neste momento marcam 18,5 graus em Campinas, região metropolitana. Amanheceu com temperaturas mais baixas, com uma garoa que já era prevista entre domingo e segunda-feira, e ela veio e é muito bem-vinda, porque a umidade relativa do ar neste momento na região está na casa dos 92,7%. Bem diferente daqueles 25, 30 que a gente já registrava nessa hora do dia na última semana. Ventos na casa de 12 km por hora, dando aquela sensação térmica mais amena de que o calorão deixou o seu espaço. Mas calma, o cenário não é tão definitivo assim. A região metropolitana amanheceu com chuvas isoladas. Temperatura em torno de 19 graus vai permanecer durante a manhã de hoje, em função da passagem de uma frente fria e o aprofundamento de uma área de baixa pressão, que vem contribuindo para o desenvolvimento de nuvens e, consequentemente, de chuvas desde a tarde de ontem no estado de São Paulo, chegando à região metropolitana de Campinas no começo da manhã de hoje. A condição de céu nublado encoberto com chuva de pouca intensidade, é verdade, vai se manter até o final da manhã, começo da tarde. A partir da tarde, as nuvens vão se dissipando, a temperatura vai subindo,
Hoje a máxima deve chegar a 24 graus, muito em função também do vento. Ganhou intensidade, vai diminuindo a sensação térmica, mas a temperatura para os próximos dias vai subindo gradativamente. Deverá persistir até pelo menos o amanhecer de quarta-feira, esse cenário de temperatura mais baixa, uma garoinha. De quarta-feira para frente, devemos voltar a ter o tempo seco, com temperaturas altas mais uma vez. Na quarta, por exemplo, a máxima já é na casa dos 27 graus na região metropolitana. E se a chuva deu uma aliviada na qualidade do ar, uma melhorada no ar que respiramos, ela ainda não é suficiente para controlar todos os focos de incêndio que ainda estão sendo monitorados pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros em pelo menos 12 cidades do estado de São Paulo. Na região de Campinas, tem incêndio ainda sendo monitorado entre Campinas e Morungaba, no Pico das Cabras, aquele mesmo que há uma semana atinge uma área importante do nosso meio ambiente, limite também com a cidade de Itatiba, e segue o monitoramento na região dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. A área do Pico das Cabras já teve 120 hectares atingidos pelo fogo. Cada hectare dá quase o tamanho de um campo de futebol. Estamos falando de aproximadamente 120 campos de futebol tomados pelas chamas. Focos de incêndio em Morungaba e Itatiba ainda estão ativos. A preocupação é que novas chamas se propaguem, ainda mais com o vento que, como eu disse, hoje está mais forte. Segundo a Defesa Civil, os incêndios nesse final de semana em Morungaba e Itatiba não atingiram Campinas. Os focos foram controlados pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Itatiba, de Campinas, Subprefeitura de Joaquim Egídio, e tem o apoio também da Sanasa, disponibilizando 4 caminhões de água. Segundo o coordenador de Defesa Civil, Sidney Furtado, a maior preocupação no momento tem sido com Itatiba e Morungaba. Além desse foco, na região administrativa de Campinas tem incêndio ainda registrado em Amparo, em Brotas, em Caconde, na Serra do Mussa, em Campo Limpo Paulista, em Espírito Santo do Pinhal, com 2 aeronaves, helicópteros Águias da Polícia Militar, em Mococa, com uma aeronave também monitorando pelo alto, em Mogi Guaçu. O interior de São Paulo ainda registra incêndio em Bananal, região do Vale do Paraíba, em Itirapuã, na região de Franca, em Castilho, na região de Araçatuba, e tem um incêndio ativo na Grande São Paulo, em Franco da Rocha, região metropolitana da capital paulista. O governador Tarcísio de Freitas, nas últimas horas, concedeu uma entrevista exclusiva à Band News TV, falando a respeito desse trabalho de combate a incêndios, trazendo essa atualização e dizendo também a respeito de um futuro próximo. O que fazer para que novas queimadas não sejam registradas e para que a saúde da população não seja afetada. Muita gente procurando os hospitais. O estado de São Paulo está preparado para esse aumento da demanda? O governador Tarcísio de Freitas é quem responde. Já menos aqui no Estação complementando de medidas de curto, médio e longo prazo, porque não adianta pensar só no combate aos incêndios agora, a gente tem que pensar na preparação. Então tem uma série de medidas de longo prazo que o Estado está tomando. Então eu destaco aí o reflorestamento de mais de 40 mil hectares de mata nativa. Então a gente está investindo muito na recomposição de reserva florestal. Recomposição de reserva florestal que vai fazer com que a gente cresça em termos de reserva florestal no estado de São Paulo, recuperação de nascentes, obras de infraestrutura de reservação hídrica, até pedir celeridade para algumas licenças ambientais. Hoje nós vamos ter 4 obras de barragens grandes aqui no estado de São Paulo, em Amparo, Pedreira, Botucatu e Piraí, né, a barragem Piraí, aqui na região de Salto. Então, a gente precisa de celeridade nessa questão, principalmente de autorização de inspeção de vegetação. A gente precisa trabalhar nessas estruturas. Falamos do maior programa de desassoreamento de rios da nossa história, então a gente está investindo mais de R$500 bilhão nos desassoreamentos, né, para aumentar os volumes de captação, as estruturas de adução que nós estamos fazendo. O programa Universaliza SP, que tem por objetivo diminuir as perdas d'água das redes municipais, daqueles municípios que não são atendidos hoje pela Sabesp. Toda a questão de incentivo às empresas a aderir às políticas de carbono zero, né, com os incentivos que o Estado vem dando. O FENACLIMA, que é o nosso fundo, que angaria recursos da iniciativa privada para investimento
em ações de preservação, em ações de resiliência. Então, de fato, é um Estado que está avançando muito nas medidas estruturantes. Então, agora nós temos uma questão urgente e imediata, que é o combate aos incêndios, e a gente está empregando todos os meios possíveis para isso. Felizmente, o Estado tem uma boa estrutura, a gente está empregando muitas aeronaves, a gente se programou para isso também, então a gente já tinha feito a contratação de aeronaves asa fixa para poder fazer o combate. Infelizmente, são muitos focos de incêndio, né, e com essa combinação de fatores, baixa umidade relativa do ar, intenso, ventos fortes, a gente tem um espalhamento dessas chamas de forma muito séria, muito rápida, e por isso a multiplicação de focos de incêndio. Mas estamos aí firmes no combate, conseguindo dar a pronta resposta, ter resultado e aguardando a chegada da frente fria, que deverá amenizar a situação no estado de São Paulo nos próximos dias. Esse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando a respeito das ações do estado para o combate às chamas, o trabalho de reforço nas unidades hospitalares para atender pessoas impactadas diretamente pela fumaça que nós estamos respirando nos últimos dias e o projeto que o governo tem para evitar cenas assim também nos próximos períodos de estiagem. Ainda hoje, nós vamos trazer atualização sobre as investigações de incêndios criminosos, apuração essa feita pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e pela Polícia Federal com comando em Brasília, onde um grande incêndio também está atingindo uma grande reserva florestal. E vamos falar também sobre uma tecnologia que está sendo usada para monitorar, através de satélite, focos de calor, permitindo respostas rápidas e eficazes, tecnologia essa que está sendo usada nesses incêndios do estado de São Paulo. São 10h12. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos abrir a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Valinhos, recebendo hoje Alexandre Tonetti do União Brasil. Continue conosco, olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta dentro do nosso projeto Band Eleições, diretamente dos nossos estúdios na Rádio Bandeirantes Campinas, agradecendo a você que está conosco nesse trabalho da plataforma multimídia do Grupo Bandeirantes para levar até você informação sobre as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, que no próximo dia 6 de outubro vai acontecer essa eleição em todo o Brasil, claro, também com cobertura completa do Grupo Bandeirantes. Nesta semana, nosso espaço dentro do Band Eleições é para conhecermos as propostas, os projetos, as equipes de trabalho dos 5 candidatos à prefeitura da cidade de Valinhos. E nosso primeiro convidado, presente conosco aqui no nosso complexo de comunicação, João Jorge Saad, a quem agradecemos por atender o nosso convite, atender o convite da nossa produção nesse trabalho realizado pelo Henrique Alves de produção, com os trabalhos técnicos do Pedro Piscinato e do Danilo Capucci. O candidato Alexandre Tonetti, do União Brasil, é quem abre esta série de entrevistas. Candidato, prazer ouvi-lo aqui dentro do nosso Band Eleições. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Heitor. Eu que agradeço o convite da Band. Estou aqui para poder conversarmos e explanar um pouquinho sobre o que nós pretendemos para a nossa cidade de Valinhos.
Candidato, o senhor é um nome conhecido dentro da política de Valinhos, é a sua terceira disputa para a prefeitura da cidade. O senhor em nenhuma disputa foi mal votado, sempre esteve próximo ali de quem venceu a eleição. Em 2010 foi o segundo colocado, com pouco mais de 16 mil votos. Em 2016, o terceiro colocado, disputando com o então prefeito. Em 2020, curiosamente, o senhor ficou mais próximo da eleição, da vitória, com o menor número de votos dessas últimas disputas, pouco mais de 9.500 votos, mas numa eleição que tinha 11 candidatos. Além de um número menor em 2024, com 5 candidatos, o que o senhor vê de diferente nessa disputa que o coloca como um candidato que o senhor acredita que dessa vez possa vencer o pleito? Olha, Heitor, na verdade, o que a gente vem trabalhando e desenvolvendo dentro da cidade é um acúmulo de forças através de algumas lideranças que vieram para o nosso campo, né? Vieram trabalhar conosco. A minha própria mudança para o União Brasil e agregando mais pessoas, como por exemplo o nosso candidato a vice-prefeito, que é o Mauro Penido, já foi vice-prefeito da cidade, já foi presidente da Câmara por 2 oportunidades, vereador por 5 mandatos. Então, nós acumulamos mais força a partir dos grupos que chegaram para poder compor conosco. Então, isso dá para a gente uma perspectiva de ter uma inserção maior junto à comunidade e, com isso, fazer chegar as propostas de maneira mais contundente do que nas eleições anteriores. Nos pleitos anteriores, o senhor disputou por outras legendas. Em 2012 pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, depois pelo PDT em 16 e 20, agora pelo União Brasil. O que fez o senhor mudar de partido nesses cenários e deixar partidos mais ligados à esquerda para hoje partidos mais centralizados, o União Brasil, que faz parte do governo Lula, mas é um partido considerado de centro? Sim. Na verdade, é o meu próprio perfil, né? Eu sou um candidato moderado, mesmo dentro dos partidos de centro-esquerda que eu estava. Eu sempre tive esse posicionamento. E pós a eleição de 2020, eu acabei recebendo convites de 5 partidos, né? MDB, progressistas, republicanos, o próprio União Brasil e o PRD. E acabei optando pela União Brasil porque é um partido novo. É a junção do antigo Democratas com o PSL. E como um partido novo, está para ser construída uma trajetória. E para nós é importante deixar claro para as pessoas que essa postura moderada tem dentro do Estatuto do União Brasil um caminho muito bom para poder estar perseguindo aí o melhor para a nossa cidade, para melhorar a vida das pessoas e conseguir ter acesso tanto ao governo federal quanto ao governo estadual. União é o terceiro partido hoje, número de congressistas do Brasil. Então é um partido já que nasceu forte e que a gente vai continuar construindo esse caminho para cada vez mais ter possibilidades de ter recursos para a nossa cidade. Nós estamos conversando com Alexandre Tonetti, candidato do União Brasil à prefeitura da cidade de Valinhos. Dentro do projeto de governo, candidato, o senhor utiliza alguns planos que o senhor já apresentou em eleições anteriores. O que o senhor já tinha de ideias para os pleitos anteriores que foi atualizado e o que o senhor traz de novidade que para esse ano de 2024 surgiu como uma possibilidade real para um eventual governo sob seu comando? Na verdade, pouca coisa foi alterada, né? Porque a cidade vem passando por um período de muita paralisia política no sentido de trazer inovações, trazer melhoria administrativa. E a gente, quando sentou para fazer a revisão do que nós tínhamos no programa de governo, praticamente tudo se manteve. Eu falo hoje da tarifa zero, que seria o ônibus de graça para as pessoas. Ainda está no nosso programa, desde a eleição passada. O Parque Linear no Ribeirão Pinheiros também está com o Parque Ecológico, que nós precisamos para poder melhorar a qualificação do fundo do Vale, que é uma cidade que está totalmente com o Ribeirão Pinheiros largado, o travessão do nosso município. O que eu chamo a atenção de novo mesmo é a revitalização do centro, que se deteriorou ainda mais, e eu, enquanto arquiteto urbanista, resolvi trazer para o município um projeto de requalificação muito forte, muito bem estruturado, que vem desde a alteração da estética do centro, puxando para a nossa tradição italiana, para revitalizá-lo de uma forma a ser atrativo, pensando na questão do trem intercidades, que em breve chegam no município. A questão da saúde continua no mesmo problema. Nós
simplesmente inserimos a questão do AME, do Ambulatório Médico de Especialidades, dentro do programa, que é um programa construído por técnicos da Secretaria de Saúde, médicos, enfermeiros, enfim, pessoas que estão no dia a dia lidando com a questão da saúde pública. Nós fizemos um plano que é o plano ideal de saúde para o município. E aí aparece a questão do ambulatório médico de especialidades, para a gente parar de fazer consórcios e encaminhar os valienses para fora do município para serem tratados. Revitalização do centro de qualquer cidade passa também pelo problema relacionado a moradores em situação de rua. O senhor tem no seu plano de governo um projeto de humanizar um programa municipal integrado de acolhimento humanizado para assistir pessoas em situação em rua. Como consolidar um programa como esse, humanizado, com um trabalho que também exige da Guarda Municipal, por exemplo, o combate ao tráfico de drogas, que a gente sabe que está diretamente ligado a esse problema urbano? Isso, nós em Valinhos temos uma população perto de 100 moradores de rua. E o que nós temos visto como política para poder fazer o acolhimento, enfim, prestar assistência técnica e social necessária para as pessoas nessa condição, é muito precarizado. Conseguiram dar dinheiro através de Bolsa Família, enfim, de instrumentos, mas não conseguiram apresentar o que a gente chama de parte humanizada. É a inserção exatamente das igrejas e das associações que prestam serviços comunitários, que procuram fazer um atendimento mais humanizado dentro da política pública, né? Eles fazem isso como um trabalho social desconectado da política pública. Nós queremos unificar isso e fazer com que tanto as igrejas quanto as associações que hoje fazem trabalhos comunitários façam parte da política pública para ajudar com que os moradores de rua, além da parte técnica de promoção de saúde, de desintoxicação, frentes de trabalho que o próprio município pode estar inserindo essas pessoas numa reintegração, mas que tenham também o trabalho espiritual, o trabalho social, de envolvê-los numa comunidade que hoje não existe. A pessoa que está na condição de morador de rua, ela perdeu o vínculo familiar, o vínculo social, e a gente precisa resgatar isso de alguma forma, e através da questão religiosa, eu acho que é um caminho que nós teremos êxito nesse processo. A partir do momento que a gente também cria a casa de passagem, crie o albergue para que eles possam estar trabalhando internamente e também se relacionando com os demais moradores, nós vamos criando uma outra forma de fazer uma política pública voltada para a população de rua, que é o que a gente quer fazer, para retirá-los da condição que estão, deixar o centro ainda mais seguro para as pessoas, porque infelizmente eu tenho relatos de pessoas que estão com medo de descer na área central em virtude das abordagens que estão tendo dos moradores de rua. Então é algo que a gente precisa rapidamente trabalhar para poder restaurar e revitalizar a nossa área central. Estamos conversando com Alexandre Tonetti, candidato à Prefeitura de Valinhos pelo União Brasil, que tem como vice na chapa Mauro Penido, do Progressistas. Candidato, sobre saúde, o senhor tem um projeto de revisar o Plano Municipal de Saúde e também retirar o viés governamental da política municipal de prevenção e promoção da saúde. O senhor entende, através desse plano de governo, que há muita política e pouca técnica dentro da Secretaria de Saúde de Valinhos, e como mudar isso? Exatamente. Na verdade, como eu disse agora há pouco, a gente precisa construir um novo plano de saúde municipal que leve em consideração todos os instrumentos que já existem, como, por exemplo, a estratégia da saúde da família, que apenas agora a prefeita colocou 2 equipes que não funcionam, tá? Estão pela metade. A gente precisa integrar, de fato, a estrutura da saúde da família na política municipal e conseguir fazer mais de 20 equipes para cobrir nosso território e fazer a saúde preventiva das pessoas. Nós precisamos terminar mais 2, construir mais 2 unidades básicas, equipar e reformar as que estão em operação, principalmente trazendo mais médicos para ampliar o número de consultas já no primeiro atendimento. Como eu disse, precisamos ter também um ambulatório médico de especialidades dentro da cidade, mas a nossa questão de pronto atendimento, que seria a UPA, é porte 1,
é a menor de todas. Por exemplo, Vinhedo, uma cidade com menos habitantes, tem uma UPA Porte 2, e Valinhos, com 126 mil, uma UPA Porte 1. Nós vamos construir mais uma UPA para aumentar o atendimento na questão de urgência e emergência dentro da cidade. Também queremos fazer o Centro de Referência da Saúde da Mulher, porque, infelizmente, no ano de 2022, Valinhos constatou 11,35 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Mortalidade infantil é um índice que mostra claramente a defasagem no atendimento da saúde da mulher. Então nós precisamos reforçar e muito essa questão. Também uma parceria mais concreta com a Santa Casa para que nós tenhamos um hospital dia, ou seja, hospital que atende para pequenas cirurgias, coisas mais rápidas dentro do próprio hospital nosso, né? A gente ia colocar isso dentro da estrutura municipal, mas em conversas com a Santa Casa, eles têm o mesmo projeto. Eu resolvi que nós vamos apoiá-los para poder dar uma efetividade maior com relação ao atendimento mais rápido na questão das cirurgias de pequeno porte. Então, veja, é uma nova estrutura que hoje não funciona. Com isso, a gente diminui a incidência política dentro da estrutura municipal de saúde, fazendo com que as pessoas, de fato, tenham redução do tempo de espera, de filas no atendimento, de consultas, de exames de emergência, tudo isso. Nós temos, infelizmente, hoje, o modelo nosso é da década de 80, que funciona ainda com postinho de saúde, com pronto-socorro e hospital. E nós temos muito mais instrumentos que precisam ser inseridos na saúde pública municipal, e nós vamos fazer. Candidato, para falarmos sobre educação, hoje quais são as principais urgências da pasta de educação na cidade de Valinhos? E o senhor seria favorável à implantação de uma escola cívico-militar no município? Bom, primeiro vamos falar das urgências. Nossa cidade, infelizmente, tem um número menor de professores dentro da rede municipal. Hoje nós temos crianças que estão ficando sem aulas porque faltam professores. Mais do que isso, Valinhos é a única cidade da região que tem 1 hora a menos de aula por período. Ou seja, as nossas crianças no final de um ano todo têm 240 horas no mínimo de aulas a menos, de conhecimento a menos que está sendo passado para as crianças. Então a gente precisa consertar tudo isso. Precisa fazer uma remuneração condizente para os professores dentro da rede municipal, porque hoje é uma das menores, só perde para Morungaba, R$ 28,00 a hora aula, e isso está fazendo com que os professores na rede municipal prestem concurso em outras cidades, passem e saiam da rede. Então, estancar essa perda de profissionais é o primeiro passo. O segundo passo nosso é ter mais aulas para as crianças e vir com o contraturno escolar. Contraturno escolar porque a gente não consegue colocar ainda a educação em tempo integral. Nós temos menos salas de aulas, menos escolas do que deveríamos ter para poder chegarmos ao ideal, que é a escola em tempo integral. Então nós vamos fazer o contraturno, que vai trabalhar com questões de atividades culturais, esportivas, de tecnologia, e um reforço já também em uma segunda língua, a língua inglesa, que nós temos muito pouco hoje, comparado com Louveira. Valinhos ainda engatinha nessa questão. Com relação à escola cívico-militar, nós podemos fazer um piloto, sim, sem problema nenhum, porque tem pessoas que querem esse tipo de ensino dentro da cidade, e eu não vejo nenhum problema, desde que inserido na rede, com um conteúdo trabalhado de forma equânime, igual entre todos, a gente ter esse modelo implantado dentro do município para quem deseja ter. Temos ainda 1 minuto e 20 de entrevistas, para a gente não deixar passar um assunto importante. Candidato meio ambiente, estamos vivenciando um período muito complicado no estado de São Paulo. Como o senhor vê o trabalho realizado em Valinhos e o que é necessário para que cenas assim não se repitam? Olha, na nossa cidade, infelizmente, não houve nenhuma preparação, principalmente com a questão da defesa civil, de brigadas de incêndio sendo trabalhadas ao longo do tempo, porque as queimadas são recorrentes ano a ano. Esse ano está muito acima do normal, sem dúvida nenhuma. Nós sofremos com a questão da Serra dos Cocais, que queimou e muito, mas faltou por parte tanto do Poder Público Municipal quanto do Governo do Estado ter reforçado essas estruturas. Nosso Corpo de Bombeiro é precário do ponto de vista de viaturas para poder fazer o combate. Nós não temos uma brigada de incêndio profissionalizada do Corpo de Bombeiro do tamanho suficiente para combater incêndios de grande porte, né? E também do ponto de vista da defesa civil, nada foi feito. Agora a prefeita sai correndo atrás do prejuízo, depois de tudo queimado.
Não adianta. No meu governo nós vamos fazer a Brigada Municipal junto à Defesa Civil, deixar todos equipados, treinados para poder resolver definitivamente essa questão. Bom, encerrados aqui os 15 minutos que nós combinamos com todos os candidatos para que eles respondam às propostas, aos projetos, falem sobre o plano de governo. Vamos também com todos os candidatos, depois dos 15 minutos de entrevista, oferecer 30 segundos para as considerações finais. Candidato Alexandre Tonetti, fique à vontade para esses seus 30 segundos finais. Bom, primeiro eu agradeço ao Grupo Band pelo apoio às eleições municipais em abrir esse espaço para a gente poder estar falando um pouquinho sobre o programa de governo de cada um. E a todos nós valienses, eu passo uma seguinte mensagem: nós estamos no momento de recuperar o tempo perdido. Não é com o recapeamento de ruas feito no último ano de governo que nós temos de fato uma melhoria na saúde, na educação, na segurança, em todos os outros aspectos da nossa cidade. Precisamos ter um governo muito mais preparado, capaz para poder resolver essa questão. Agradecendo ao candidato Alexandre Tonetti, do União Brasil, candidato à prefeitura da cidade de Valinhos, abrindo a nossa série de entrevistas nesta semana dentro do projeto Band Eleições. Depois do intervalo tem mais informações para você. Continue conosco. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Segundo uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o preço da cesta básica em Campinas diminuiu em 5,17% no mês de agosto, o que representa a redução de R$ 37,99. Nesse sentido, o valor atual da cesta básica em Campinas é de R$ 697,45. Vale ressaltar que o salário mínimo ideal para comprar 3 cestas básicas seria de R$ 2.092,35. A pesquisa mostra que do salário mínimo atual, 49,4% são tomados pelo valor de uma cesta básica. Além disso, Campinas ficou em 6º lugar em maiores preços de cesta básica, em um comparativo de 17 cidades. Os dados revelam que o item com a alta mais significativa foi o óleo, com um acréscimo de 4,76% no preço final. Por outro lado, 2 itens que tiveram uma queda expressiva no preço foram o tomate e a batata. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente.
o jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público. Esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10h35, agradecendo a você que está conosco desde as 10 da manhã, agradecendo a você que chega agora no nosso microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Sou o Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30, lembrando que nesta semana nós conversamos com os candidatos à prefeitura da cidade de Valinhos. Conversamos agora há pouco com o Alexandre Tonetti, candidato pelo União Brasil. Amanhã, a nossa convidada será a Capitã Lucimara, prefeita de Valinhos, candidata à reeleição pelo PSD. Na quarta-feira, nós vamos receber o candidato Franklin, do PL, Partido Liberal. Na quinta-feira, o nosso convidado será Léo Pinho, candidato pelo PT. E na sexta-feira, nós encerramos a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Valinhos, ouvindo Lineu Bueno, candidato do Partido Novo. Penúltima semana de entrevistas com os candidatos. Na semana que vem, nós vamos fazer uma nova rodada com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Eles que abriram esse projeto vão encerrar o projeto na reta final das eleições. Então, entre os dias 23 e 27, nós vamos ouvir os candidatos e aí na última semana, como aí já entram restrições, dias em que você não pode ouvir determinados candidatos, tem cidades com um número enorme de candidatos. Nós gostaríamos de ouvir todos os candidatos de todas as cidades que nós temos como área de cobertura, mas é simplesmente impossível ouvir datas para mais de 100 municípios. Então, claro que aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes, a gente traz o cenário dos municípios, de como estão as disputas espalhadas pelo nosso interior de São Paulo. Mas existem algumas cidades em que o número de candidatos é enorme. Por exemplo, a cidade de Paulínia. Paulínia, meus amigos, se eu falei agora há pouco que em Valinhos, ano passado, o número já era alto de candidatos, 11 candidatos, Paulínia esse ano também tem um número considerável. Para alguns um exagero, para outros um exemplo de como a democracia permite tantas opiniões diferentes, mas são 9 candidatos a prefeito na cidade de Paulínia, por exemplo. Outros municípios, como Olambra, tem apenas um candidato. Então, um cenário que a gente vê nas eleições tem uma realidade nacional, sim, com candidatos tentando abraçar os seus padrinhos, presidente Lula, ex-presidente Bolsonaro, governador Tarcísio de Freitas, agora um novo padrinho que surgiu, que é Pablo Marçal. Mas, no fim das contas, cada município tem a sua realidade. E é isso que está pesando nas disputas no interior de São Paulo. E não tem como a gente não falar sobre o que aconteceu ontem no debate da TV Cultura envolvendo o candidato José Luiz da Atena com o candidato Pablo Marçal, com uma cadeirada durante esse encontro que aconteceu na capital paulista. Para quem não acompanhou a imagem, o candidato do PSDB se aproximou do local onde estava Pablo Marçal do PRTB e o agrediu com uma cadeira. O debate foi interrompido, da Atena foi retirado do debate, não foi permitida a permanência dele por ali. Pablo Marçal optou por deixar o debate, foi até um hospital mais próximo e fez um vídeo dentro da ambulância, deitado na maca, com um respirador e dizendo que poderia ter sofrido uma fratura na costela. Você se lembra que lá no começo nós dizíamos que o debate no cenário que estava sendo feito em São Paulo tinha tudo para ser um programa de baixo nível? Nós não estávamos errados, meus amigos. E está cada vez mais tenso acompanhar o pleito na capital paulista. A confusão aconteceu depois de mais uma provocação de Pablo Marçal, questionando quando da Atena desistiria da candidatura à prefeitura. Isso depois dele já trazer à pauta um assunto que foi investigado e não teve andamento por parte da polícia, de uma acusação feita contra da Atena por uma ex-colega de trabalho. Da Atena também já havia respondido que isso atingia diretamente a família dele.
E durante o debate disse que a acusação que ele fez contra a Datena, contra ele, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público. O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem, eu te perdoei, mas dizendo que desta vez não iria perdoá-lo. O candidato se pronunciou também depois da expulsão do debate, revelou uma intenção de Pablo Marçal na última sexta-feira, numa troca de mensagens por celular, pedindo desculpa, tentando acalmar um pouco mais o tema do debate, a acusação entre eles. Mas ontem, para quem não acompanhou, o formato do debate foi diferente do que nós acostumamos a assistir. Os candidatos, embora pudessem, num segundo bloco, no primeiro bloco era uma pergunta sorteada pelo mediador de um determinado tema com o candidato respondendo. Então era mais difícil você ter essa interação entre os candidatos. No segundo bloco, o tema era livre por parte dos candidatos, mas o adversário a ser questionado era sorteado, para que não se tornasse um debate de cartas marcadas. Datena é o primeiro a perguntar, sorteado o nome de Pablo Marçal. O debate segue, no quarto bloco as regras se repetia, e aí Pablo Marçal, primeiro a perguntar, candidato sorteado José Luiz Datena. Então, essa coincidência, esse imprevisível, fez com que o combate entre os dois fugisse completamente de um tom republicano, como se espera de qualquer debate. Há uma análise sendo feita a respeito da comparação do que aconteceu com o então candidato, deputado federal, candidato à presidência, Jair Bolsonaro em 2018, com o que aconteceu com Pablo Marçal. Avaliação essa feita, inclusive, por candidatos. Nesse momento, no portal band.com.br, a manchete diz o seguinte: campanha de Ricardo Nunes teme que cadeirada vitimize Pablo Marçal e leve o candidato ao segundo turno em São Paulo. Informação da colunista Mônica Bergamo, que apurou que internamente a campanha do MDB, do candidato Ricardo Nunes, avalia como algo ruim para ele, Ricardo Nunes, nessa disputa direta pelo voto, principalmente da centro-direita e também da extrema-direita, para a eleição municipal de 2024. Mas há uma diferença gritante, aliás, há algumas diferenças gritantes entre Pablo Marçal e Jair Bolsonaro. A primeira delas é que Bolsonaro era um político que já conhecia o sistema quando se candidatou em 2018. Ele já era deputado federal, ele já tinha alianças formadas no Congresso, já tinha um nome em Brasília, diferente de Pablo Marçal, que esse sim é novo na política, mas não nas polêmicas. O segundo ponto principal é o comportamento de cada um desses candidatos. Jair Bolsonaro sempre teve a imagem construída em torno de um homem simples, que veste roupa simples, que toma café com pingado, que come pão com manteiga na casa de pessoas simples. Pablo Marçal tem uma outra imagem que ele constrói de um milionário que anda de helicóptero e que está conhecendo a periferia diretamente nessas campanhas eleitorais. E a terceira imagem é que, em 2018, antes do atentado sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro, ele havia participado de uma entrevista no Roda Viva na TV Cultura, de uma entrevista no Jornal Nacional e do debate na Band. Debate esse em que o candidato do PT ainda era Lula, preso naquele momento em Curitiba. Não havia o confronto direto entre Bolsonaro e outros candidatos. Nos 3 encontros, Bolsonaro teve opiniões muito divididas. Parte do eleitorado entendendo que ele foi corajoso, parte do eleitorado entendendo que ele não falou coisa com coisa. E aí ele está num comício apoiado por milhares de pessoas, quando é atacado por um homem que aparece no meio da multidão com uma faca e o atinge, numa cena vista por todos. Pablo Marçal, desde o início da campanha, foi agressivo, desrespeitoso com os candidatos, buscou o conflito, buscou o confronto e chamou, inclusive, para a briga física o candidato José Luiz Datena. Então são comportamentos muito diferentes. Fora que Bolsonaro ir para um hospital depois de uma facada é uma cena. Pablo Marçal deixar o debate depois de se proteger e entrar numa ambulância com um vídeo gravado, parecendo que ele ali havia de fato levado um tiro ou uma facada,
tem uma outra visão na cabeça do eleitor. Hoje, por exemplo, se você entrar nas redes sociais de Pablo Marçal, o que você vai ver é gente que o apoia dizendo: Pablo, não precisa ir para esse caminho, não precisa desse teatro todo. E frases ditas de gente que, olha, eu não concordo com o Datena, mas talvez faria a mesma coisa. E aqui nós não estamos relativizando a violência, o que Datena fez foi lamentável, deplorável, mas não podemos colocar numa mesma balança como se o roteiro de 2018 fosse se repetir a partir das mesmas cenas. Pablo Marçal continua sendo um candidato competitivo. Se isso vai definir a campanha, eu particularmente acredito que não. Mas queremos saber também a sua opinião. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, que hoje é o assunto do dia no noticiário político, não poderia ser diferente. Sabe quem sai feliz com isso tudo? Guilherme Boulos, que conseguiu tirar o foco do debate nesse momento e ter mais munição para dizer: vocês estão vendo o que está acontecendo? O próprio Ricardo Nunes, embora a avaliação e a apuração da brilhante jornalista Mônica Bergamo seja de preocupação, eu acho que o Ricardo Nunes deveria sair mais satisfeito com a cena do que insatisfeito, porque ele consegue reforçar aquele discurso de: tenho opiniões parecidas do lado político e ideológico, mas não tenho esse mesmo comportamento dos dois candidatos. Então vamos ver os próximos capítulos, os próximos debates, se é que vão acontecer, mas essa eleição de 2024 estão tentando transformar em algo como algo que vai mudar o Brasil. Não acho que vai ser assim. É só uma eleição em que a gente vê o uso de fenômenos de internet em outros espaços e essa dúvida se a internet tem todo esse peso para eleger alguém ou não. Não é porque Bolsonaro foi um fenômeno em 2018 que todo ano teremos fenômenos parecidos. 10 horas 46 minutos. Vamos falar da política de Campinas também, afinal de contas, estamos numa reta final em que os candidatos estão nas ruas pedindo o voto do eleitor e a gente traz no Manhã Bandeirantes a agenda de cada um dos candidatos. Angelina Dias, do PCO, mais uma vez não enviou a sua agenda à nossa produção de qual será o compromisso que ela terá ao longo do dia. Candidato Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos, nesta segunda-feira dedicou a manhã entre 8 e 10 da manhã para a gravação de programas eleitorais. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o candidato Dário Saad faz uma caminhada no Lago São Benedito. E aqui no material de campanha diz que entre 10h30 e 2h15 da tarde tem agenda interna na Prefeitura de Campinas. 10h15, 2h15 inclui às 11 horas, onde tem a caminhada no Lago São Benedito. Às 2h30 da tarde, o candidato Dário Saad tem entrevista no Sindicato dos Trabalhadores da Sanasa. Às 4 horas da tarde, entre 4 e 5 horas, Dário Saad participa do podcast da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Campinas. A agenda do candidato do PT, Pedro Tourinho, prevê para esta segunda-feira, daqui a pouco, 11 horas da manhã, debate da Veja, que acontece em São Paulo, na sede da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing na Vila Mariana. É o único compromisso que está na agenda do candidato Pedro Tourinho, compromisso que não está na agenda do candidato Dário Saad, deixando claro que ele não vai participar deste debate da revista Veja. A agenda do candidato Rafa Zimbaldi prevê a participação no debate da Veja às 11 horas da manhã na ESPM. Às 3 da tarde, o candidato Dário Saad volta a Campinas, tem caminhada pela Avenida Senador Saraiva com concentração na Rua 13 de Maio. Às 7 horas da noite, o candidato participa de um debate à Prefeitura da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, agenda do candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, para hoje às 7 horas da noite, evento que vai acontecer no Centro Pastoral Monsenhor Fernando de Godoy Moreira. A agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, prevê para hoje, segunda-feira, 16, a presença no debate da revista Veja e às 2 horas da tarde,
o candidato Wilson Matos faz uma visita à Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa é a agenda do dia dos candidatos à Prefeitura de Campinas. São 10h49, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes atualiza as últimas informações da região metropolitana, dos outros assuntos importantes desta segunda-feira. Tem a participação do nosso ouvinte também nesta segunda-feira, dos mais variados assuntos. E nós vamos falar sobre a atualização das queimadas aqui no nosso interior, conhecendo uma tecnologia que vem sendo usada pelo alto para monitorar por satélites pontos onde, se não há queimadas, o risco é muito grande. Continue conosco, o intervalo é rapidinho, na volta tem esses e outros assuntos na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 53 minutos, 10h53, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Deixa eu fazer um primeiro giro da participação do nosso ouvinte, muitas mensagens chegando neste momento, muitas mensagens de áudio, mensagens também de texto. Deixa eu trazer algumas aqui pra gente. A participação do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Ele diz que hoje leu pela manhã no jornal Valor Econômico que o governo federal estuda reduzir as parcelas do seguro-desemprego para cortar despesas. Ele diz, poxa, a gente quer que haja corte de despesas, mas cortar os excessos, o desperdício da máquina pública, cortar privilégio da parte da cúpula do serviço público, não prejudicar o trabalhador, o pagador de impostos. Ele diz nunca ter imaginado que esse tipo de atitude viria de um governo que se diz preocupar com o trabalhador. É a mensagem do Celso Santos, nosso ouvinte de todas as manhãs aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. A participação também do Edmilson,
que está conosco dizendo a respeito da entrevista na última semana, falando sobre o PCJ, ele acredita que a represa do PCJ vai virar lenda. Candidatos de Jaguariúna falando de água, ninguém tocando nesse assunto da represa como um futuro recurso hídrico. Ele entende que é uma pena. E lembrando, né, Edmilson, que numa região metropolitana não dá para pensar apenas como cidade, tem que pensar como região. É isso que se espera de um candidato à prefeitura de qualquer um desses municípios que formam a nossa RMC. O Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, diz que Pablo Marçal havia iniciado um declínio nas pesquisas, precisava de um fato forte para tentar retomar o seu protagonismo nessa eleição, e ele entende que talvez o Datena tenha contribuído com isso. Vamos aguardar o próximo passo, né? Eu acho, sinceramente, que ele já tinha batido no teto, Pablo Marçal. O teto que é alto, 20%, 22%, mas o efeito dessa cena, eu não aposto que seja assim tão favorável a Pablo Marçal, não. Eu acho que o cenário se desenha muito mais para um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, com Pablo Marçal deixando a disputa no final, saindo o vencedor de sua eleição. Porque para a sua bolha na internet, para seu grupo, essa bolha aumentou, ele traz mais pessoas que o admiram, ele traz mais possíveis clientes e leitores de seus livros, de alunos de seus cursos, de seguidores nas redes sociais, mesmo que não vá nem para o segundo turno. E já consegue fazer o barulho necessário para se lançar como um candidato daqui a 2 anos. Que eu acho que a intenção dele não é ser prefeito de São Paulo. É reforçar o nome para a disputa presidencial em 2026. Então, indo ou não para o segundo turno, eu acho que Pablo Marçal, na sua bolha de rede social, já sai maior do que era. Se para a política ele vai sair maior, aí somente o eleitor, no dia 6 de outubro, é que vai definir lá na capital paulista. Também a participação do José Rodrigues. O Marçal está bagunçando a política. Ele é tão ou mais nefasto, na opinião do José Rodrigues, do que Jair Bolsonaro para a política nacional. Agora são 10h57. Depois eu trago mais participações, mensagens de áudio que estão chegando também. Quero trazer a participação do ouvinte, sempre importante, conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Mas, prometi, vamos trazer informações atualizadas a respeito das investigações de incêndios criminais que atingem todo o Brasil. O interior de São Paulo é um dos focos principais nesta semana. O fato de estar chovendo agora melhora a qualidade do ar, mas ainda não é chuva suficiente para entender o tamanho do estrago que vamos sentir pelos próximos dias. Porque não apenas nós estamos respirando um ar poluído do estado de São Paulo, misturado com a fumaça dos incêndios aqui próximos, como estamos recebendo também a fumaça das queimadas na Amazônia e a fumaça que vem do centro-oeste brasileiro. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as causas do incêndio que atingiu a região do Parque Nacional de Brasília, conhecido como Parque da Água Mineral. O parque é uma unidade de conservação federal, é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Então o governo também é cobrado de deixar, entre aspas, o fogo comandar parte do que acontece dentro do seu próprio quintal. Fogo tomando conta de algo que é de responsabilidade do próprio Ministério. E uma área de cerca de 1.200 hectares já atingidos. Vamos a Brasília conversar com a Tayane Mello, que está diretamente sofrendo com todo esse incêndio também, moradora da capital. O fato de ser em Brasília, de repente, faz as autoridades entenderem um pouco mais o que o Brasil todo está fazendo. Mas isso só vai ser possível através de investigações. Conta um pouquinho pra gente, primeiro, do cenário que vocês estão vivendo aí em Brasília e do que a Polícia Federal conseguiu avançar nas últimas horas, conversou com a imprensa, com as autoridades. Muito bom dia pra você, Tayane.
Sofrendo bastante, viu? Agora eu tô falando aqui com você e tá bem difícil de respirar aqui no salão do Palácio do Planalto, porque tem muita fumaça por toda a capital federal. Ótimo dia a você, todo mundo que tá começando a semana aqui na nossa companhia. Esse incêndio começou ontem de manhã, até agora não foi controlado. 52 militares do Corpo de Bombeiros estão trabalhando, 20 agentes do ICMBio e 5 agentes do IBRAM que estão envolvidos nesse combate, além também de 7 viaturas, 2 aeronaves, drones, enfim, tudo para tentar combater esse incêndio. Inclusive, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um militar ficou até ferido. Esse incêndio que agora atinge áreas de vegetação de muitas árvores, o que dificulta, segundo a corporação, o combate também a essas chamas. Há uma previsão também de reunião hoje do ICMBio à noite para tratar justamente sobre mais ações de combate. Como eu falei, capital federal toda encoberta por fumaça. E ontem também o presidente Lula sobrevoou todas as áreas atingidas, presidente que se disse muito preocupado com o que vem acontecendo em todo o Brasil, não somente aqui no Distrito Federal. Inclusive o presidente disse que vai se reunir hoje com a ministra Marina Silva do Meio Ambiente e demais também membros do governo para tratar justamente sobre mais ações de combate. Então, até agora, temos a capital federal com muita fumaça. A gente lembra que há uma semana a gente sofreu novamente com um incêndio na Floresta Nacional. Então, muitos incêndios florestais aqui na região do Centro-Oeste. Lembrando que nós estamos há 151 dias sem chuva aqui na capital federal, o que dificulta ainda mais a respiração. Então, é ter atenção com a saúde e esperar, então, que os militares façam o trabalho para a gente ter uma melhor vida aqui na capital federal, porque tá muito difícil, viu, gente? Eu imagino, Tayane, força para você, para todos, saúde principalmente, e a gente vai continuar acompanhando essa investigação, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desses incêndios que ainda atingem boa parte do Brasil. Não é diferente no nosso interior de São Paulo, são pelo menos 13 focos ativos ainda na manhã de hoje, apesar da garoa registrada na região metropolitana de Campinas. E esse trabalho inclui também o uso da tecnologia e a chegada de novas ferramentas. Uma delas é o assunto desse nosso bate-papo a partir de agora com o nosso convidado. O Vitor Zanetti, ele é especialista em ESG e desastres naturais da imagem geossistemas. ESG é uma sigla em inglês para ambiental, social e governança. A tecnologia em questão, ela consegue, através de imagens de satélite, através do alto, monitorar possíveis focos de incêndio com calor. O foco de calor é um caminho para identificar onde esses incêndios podem ser registrados com mais gravidade. Vitor Zanetti, muito obrigado por estar conosco. É um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 2 minutos. O Vitor está conosco. Vitor, você me ouve? A gente vai restabelecer o contato com o nosso convidado na manhã desta segunda-feira, hoje dia 16 de setembro de 2024. A plataforma ela foi desenvolvida por essa empresa que utiliza alguns dados de satélites e sensores remotos para fornecer informações que são consideradas precisas, atualizadas sobre a localização e a intensidade dos focos de calor em todo o estado de São Paulo. Esse equipamento, essa tecnologia, oferece uma visualização clara, intuitiva, segundo a empresa, para possibilitar que as equipes de emergência tomem decisões estratégicas e tem uma atualização a cada 15 minutos com informações de satélites pertencentes à NASA. Deixa eu ver se o Vitor está conosco na nossa escuta. Vitor, você me ouve? 11 horas, 3 minutos. Daqui a pouco a gente traz a entrevista com o Vitor, porque o assunto ele é o mais importante neste momento que nós estamos vivendo, porque ele diz respeito ao meio ambiente, a políticas públicas, a nossa saúde. E, aliás, saúde num período de incêndios foi o tema também do Canal Livre na tela da Band, que você pode acompanhar hoje ainda no nosso canal do YouTube, Band Jornalismo, e também reprise às 11 horas da noite dentro da programação da Band News TV. O Canal Livre recebeu
a médica cardiologista Fernanda Consolim Colombo e o médico nefrologista Dr. Décio Mion. Eles falaram a respeito de como o nosso corpo se comporta em um ambiente de alta poluição, queimadas e o risco para quem tem já determinado por médicos problemas cardíacos nessa época de queimadas. A gente chama que o organismo se adapta a várias situações, mas é óbvio que esse grau de umidade ele lesa de uma forma muito grande a perda insensível de água. Então a gente não percebe que está perdendo água de uma forma maior. Isso tem impacto em criança e idoso. Então às vezes a gente esquece dessas duas situações que a gente precisa ofertar mais água para criança e idoso já tem uma quantidade menor de água. Agora a poluição, como você falou, é horrível. Tem um monte de micropartículas que a gente inala e algumas delas em quantidade grande ficam, as maiores ficam nas vias aéreas, dá tosse, desconforto respiratório, um monte de coisa, mas algumas podem cair na circulação. Isso inflama o nosso organismo de uma forma significativa. A poluição, doutora, eu li que seria o quarto fator de risco de doença cardíaca? É verdade. O quarto fator de risco? Então. E ela só piora, então nós estamos caminhando aí para um futuro... Não, daqui a pouco eu não sei como é que vai ser, igual o filme de ficção, a gente vai ter que usar máscara. Mas isso é uma verdade. Dentre os fatores de risco clássicos, existem o que a gente chama de não clássicos, que são os ambientais, né, professor? Exatamente. E dentro dos ambientais, essas micropartículas, elas causam um dano silencioso e a longo prazo que a gente não imagina. Então é complicado. Esse alerta que a Fernanda falou, de você tomar mais líquido, principalmente idoso e criança, é extremamente importante. Porque nessa fase as pessoas desmaiam muito, por desidratação. O idoso, principalmente, não toma líquido e acaba desidratando. E daí vem aquela crença popular, né? Põe um pouquinho de sal embaixo da língua. Isso. Né? Que isso aí vai resolver o problema. Na realidade não resolve nada. Tem nada tomar água. Tem que tomar água. Se desmaiou, tem que deitar, levantar a perna para o sangue ir para o cérebro e tomar líquido. Porque esse sal, ele retém água. Mas o rim leva 1 ou 2 dias para reter tudo o que precisa. Então aquele salzinho embaixo da língua não resolve. É crença. Esses foram o Dr. Décio Mion, nefrologista, e a doutora Fernanda Consolim Colombo, médica cardiologista, entrevista ao Canal Livre, que você pode acompanhar na íntegra no YouTube Band Jornalismo, e também a reapresentação do programa às 11 horas da noite de hoje, dentro da programação da Band News TV. 11 horas 7 minutos. Restabelecido o contato com o Vitor Zanetti, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Mas antes, deixa eu fazer aquele teste de praxe. Vitor, você me ouve? Bom dia a você. Bom dia, ouço sim, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Nós estamos fazendo aqui um balanço do que está neste momento o estado de São Paulo em função, apesar da garoa que marca esta segunda-feira, ainda com 12 municípios com focos de incêndios florestais. Região de Campinas, por exemplo, tem incêndio entre Campinas e Morungaba, em Campo Limpo Paulista, em Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Mogi Guaçu, Brotas, Caconde e Amparo. E uma nova ferramenta tem auxiliado a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, utilizando as imagens do alto. E eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte de que maneira essa ferramenta pode não apenas ajudar no combate às chamas, mas prever novos focos de incêndio também. Muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigado mais uma vez por a gente conversar, por esse espaço aqui. Na verdade são ferramentas que a gente utiliza a partir dos dados de satélite, né, dos dados de satélite da NASA, um convênio que a gente tem com a NASA que fornece os dados do NOAA, então dos dados do VIRS e do MODIS, e a partir desses dados então a gente consegue triangular, né, saber onde está, detectar onde estão acontecendo os focos de incêndio, a intensidade desses focos de incêndio, e utilizando algumas outras ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue inclusive saber quais são os riscos de incêndio em volta daquele incêndio, ou em outras áreas do estado naquele momento, né, não só pensando aí em lugares onde a gente já está tendo fogo, mas lugares onde é possível ter fogo,
ou aonde você tem maior chance de desenvolver um incêndio, e também para onde esse incêndio pode caminhar, né? Então, cruzando com vento e tudo mais, você conseguiria detectar tudo isso, né? É uma ferramenta relativamente nova, de fato, tá? Mas que está aí disponível para as autoridades e para as empresas privadas também. E na prática, onde ela já tem sido usada nesse período tenso que nós estamos vivendo de estiagem? Alguns clientes da nossa empresa já têm utilizado ela, né? Então, vários clientes do agro, alguns clientes privados aí também, e especialmente nós temos uma parceria hoje com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que tem utilizado ativamente essa tecnologia de detecção em especial, para ajudar, orientar e monitorar, não só os focos de incêndio, mas também as equipes em campo, que a ferramenta tem essa habilidade, né, de monitorar e ajudar a entender, né, a dinâmica toda da coisa em campo. Então eles têm usado também isso. Fazendo uma comparação assim bem simples, mas quando a gente vê, por exemplo, algumas transmissões esportivas, jogos de futebol, a gente vê aquele chamado mapa de calor, que mostra a intensidade de onde cada atleta percorreu dentro do campo. É mais ou menos um mapa de calor que a ferramenta oferece para os bombeiros, dizendo, olha, o incêndio ali já foi controlado, mas a terra está muito quente, ou uma região onde não tem um foco de incêndio. Visualmente, esse mapa de calor, ele pode ajudar no combate ou em evitar que o incêndio se inicie? A comparação é parecida? Evitar que o incêndio se inicie é meio complicado, porque assim, o que pode acontecer, na verdade o incêndio pode acontecer de qualquer forma, né, no fim das contas, desde um pedaço de vidro jogado no lugar errado, até um incêndio criminoso de fato, ou um incêndio que saiu do controle, né, nessa época do ano que a gente tem visto muitos incêndios saírem do controle, né, especialmente na zona rural, as pessoas estão muito acostumadas a queimar lixo, a queimar folhas, enfim, essas coisas. E eventualmente num ambiente muito seco, né, num ar muito seco, com muito pouca umidade, esses incêndios saem do controle. Então prever que o evento aconteça é muito difícil, né, prevenir que o evento aconteça, mas com certeza ajuda a entender onde ele tem maior chance de acontecer. Isso sim, ela ajuda bastante, tá? E usando um pouquinho da sua analogia, é mais ou menos isso, tá? Não é bem um mapa de calor, tá? É basicamente o seguinte, o satélite, ele está passando sobre a Terra, então a cada X tempo lá ele passa de novo sobre o mesmo lugar, né, o dado atualiza a cada 15 minutos, mas cada satélite passa em média a cada 3 horas sobre a Terra e ele passa com um sensor de infravermelho, tá? Então imagina, sabe aquele termômetro que estavam usando para medir a temperatura das pessoas pela testa na época da Covid, né, ficou muito famoso, tá? É mais ou menos como se fosse aquilo, mas dentro de um satélite, e ele aponta para a Terra, e ele consegue medir justamente a quantidade de radiação, né, a quantidade de calor que está vindo da Terra, e portanto aponta quando isso está fora de um padrão esperado, tá, ele aponta que aquilo é um possível incêndio, é o que a gente chama de foco de calor. Por quê? Porque pode ser um incêndio? Pode, mas pode ser uma chaminé também. Aí tem algumas ferramentas que a gente usa para filtrar e tirar esses que a gente chama de falsos positivos, né, que seriam chaminés, chamas, né, então, por exemplo, você tem uma refinaria emitindo aquelas chamas e tudo mais, isso tudo vai aparecer no satélite, e a gente usa uma ferramenta para filtrar isso, então, e apontar só aquilo que realmente pode ser um incêndio. E aí, a partir da hora que a gente tem uma boa indicação do que pode ser um incêndio, é que você começa a trabalhar esse dado e aí entender o que está acontecendo, aonde e quando começou, para onde está indo, enfim. Nós estamos conversando com o Vitor Zanetti, especialista em ESG, desastres naturais, da Imagem Geossistemas, falando a respeito desse trabalho da tecnologia associada ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil. A expectativa para que a ferramenta seja ainda mais utilizada, ampliada para outros municípios, outras regiões do país, Vitor? Sim, claro. Na verdade, a gente já tem mais alguns convênios que a gente está fazendo, tá? Região de Minas Gerais, região lá do Centro-Oeste, Goiás, especialmente, que algumas entidades de governo e também algumas empresas privadas já entraram em contato conosco e nós estamos trabalhando com eles justamente. Nesse primeiro momento a gente trabalha mais junto mesmo para ajudá-los a saírem dessa situação terrível, né? Não tem jeito, nós estamos num ano muito seco, muito atípico em termos de secura, né? E com essa secura toda, mais a temporada de incêndio, né? No Brasil a gente tem meio que uma temporada de incêndios, infelizmente, né? Que é esse período do final de agosto até o começo de outubro, né? O mês de setembro, de modo geral, a gente tem
uma quantidade de incêndios muito grande no Brasil inteiro, como um todo, e quase todos os anos a gente vê isso. Infelizmente, esse ano, com o clima estando muito atípico, a gente acabou vendo uma temporada muito mais perigosa e com muito mais incêndios do que o que a gente está acostumado a ver, né? Então a gente tem ajudado também todas as autoridades que nos procuram, tem ajudado as empresas que nos procuram. Nesse primeiro momento, o nosso intuito é mais ajudar do que qualquer coisa, tá? Mas claro, tem empresas que já têm posse da tecnologia, já tinham contratos com a gente, que estão absorvendo ela também para utilizá-la no seu dia a dia, agora para frente, né? Nesse período de estiagem no Brasil, é sempre muito importante contar com ferramentas como essa. Vitor, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia de trabalho para você e para toda a sua equipe nesta segunda-feira. Muito obrigado para vocês, bom dia. 11h15, marcou o quinto sinal aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, muitas mensagens chegando e a gente vai compartilhar na medida dos nossos trâmites, o que for possível. Muitas mensagens com opiniões políticas. Entenda a posição deste apresentador amigo de vocês. Existe um limite entre o que podemos e o que não podemos trazer de opinião. A análise, ela tem que ter um tom que não tenha um caráter eleitoral. Isso vale para a opinião do apresentador, para a opinião dos comentaristas, isso vale para a opinião do ouvinte. Então, na medida do possível, nós vamos trazendo aqui algumas... Tem mensagem aqui que o nível está mais ou menos parecido com o que a gente viu no debate. Para xingar o apresentador, para xingar o candidato A, para xingar o candidato B. Alguns M's aparecendo aqui, outros... Enfim, outros tons também um pouco mais agressivos. Mas vamos, dentro do que é possível, conversar, falar sobre eleições, debater o que está acontecendo, meus amigos. Vamos à mensagem do ouvinte. Tem uma primeira mensagem de áudio, a gente compartilha com você. Fala, Heitor. Opa! Bom dia. Bom dia. Micael. Oi, Micael. Pintor de Campinas. Então, minha opinião é que o Datena, sim, estava errado, né? E esse ato aí de dar uma cadeirada no Marcel. Mas, igual eu falo, você nunca subestime uma pessoa, você nunca desacredita de um homem, né? Do que ele é capaz de fazer, entendeu? Então, o Marcel subestimou o Datena, como qualquer outro ser humano, ia reagir dessa forma. Você em público, você em ato, ser chamado de que não é homem... Acho que você, ou qualquer um teria essa reação, essa ação que o Datena teve. Então, tá errado sim, mas também não é o fim do mundo. Esse Marcel é uma comédia, né? Ele quer ser o segundo Bolsonaro, né? Ele quer ser o segundo Bolsonaro. Tanto o Bolsonaro é uma comédia, como ele é uma comédia, né? A política do Brasil em geral é uma comédia, né? Lula, Bolsonaro, Datena, que entrou aí também. Eu gosto muito da Datena, mas também vai virar uma piada e uma comédia, né? Mas reação de uma ação. Muito obrigado, Micael. Olha, o Edson Elias escreve: bom dia, Heitor. Ontem, ao presenciar aquelas cenas de agressões verbais e física no debate da TV Cultura, me bateu uma mistura de tristeza e desânimo de ser brasileiro. Esperar um futuro melhor para o Brasil, escreve o Edson. E ao ver comentários de apoiadores, tanto de um como do outro, dizendo que os artistas daquele teatro apoiando tudo aquilo, fiquei imaginando, diz o Edson, como a ignorância da população está em um nível tão alto a ponto de aceitar que candidatos administrem a prefeitura da cidade ou se coloquem à disposição para administrar a cidade mais importante e rica da América Latina e se comportem dessa forma. São esses os candidatos. Na opinião do Edson, essa cena é lamentável. Mais uma mensagem de áudio no giro final aqui da nossa participação do ouvinte. Ai, Deus, esses debates é uma palhaçada, né, velho? Mas esse negócio de Datena jogar cadeira nos outros também, falar pra você, hein, velho? Isso não é coisa de homem fazer, não. E outra, o Datena, filho, depois daquela vez que vazou aquelas imagens lá dele pedindo pra ser vice do Boulos, pra ser candidato em São Paulo, e depois desqualificando
o Nicolas Ferreira, pra mim acabou o Datena, filho. Eu nem assisto mais o programa dele, falar pra você. Assiste o meu. A palhaçada, esse jovem senhor deveria estar aposentado, deveria estar em casa de pijama. Ele não serve pra governar nem condomínio. É a minha opinião. Um bom dia. Brasil Gente é bom, assiste. Principalmente a partir de hoje, às 5h30 da tarde, nós vamos trazer uma mudança, viu, Oscar? O Oscar Castro foi quem mandou pra gente essa mensagem. A partir de hoje, o Brasil Gente continua das 4 às 6h50, 10 para 7 da noite. Só que vamos inverter. Antes a gente começava com as notícias da nossa região, depois vinha o noticiário do Brasil com o Joel Datena. A partir de hoje, 4 da tarde, o Joel traz as notícias do Brasil e do mundo. E às 5h30 da tarde, Oscar, conto com a sua audiência para você saber o que é notícia no Brasil Urgente. A mensagem que chega do Wagner Marcondes: deveria existir uma lei que obrigasse todos os candidatos a divulgarem fotos atuais do seu material de campanha. Ele diz que tem notado que muitos estão preocupados mais em aparecer bem na foto do que propriamente apresentarem as suas propostas. Em tempo, o Wagner diz que tem lamentado muito a campanha para prefeito em Campinas, assim como em outras eleições, terem partido para ofensas pessoais por parte de alguns candidatos. Pois é, eles não aprendem. Dai-nos paciência, Senhor. Não tendo cadeirada em Campinas, né, Wagner? Já vai ser uma grande vitória para essa eleição de 2024. Mais mensagem chegando, mais uma participação do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, Heitor. Bom dia. Ótima segunda-feira a todos. Sobre ontem, o acontecido na TV Cultura, a briga entre Marçal e Datena. O cara é acostumado a dar golpe em vários velhinhos. Ontem levou o golpe de um velhinho, não aguentou? Se bem que o cara provoca. Datena, tô contigo, Datena. Tô contigo. Deveria, uma cadeirada foi pouco. Ainda bem que a cadeira passa bem, né? Ela já tomou antitetânica, passa bem. Mas uma cadeirada ficou pouco. Deveria ter dado mais cadeiradas no Pablito, Tandy Negrão. Mensagem do Tandy Negrão participando conosco. A gente nunca pode incitar violência, ainda mais num processo eleitoral. O que Datena fez foi lamentável, foi uma vergonha. Mas o comportamento do candidato Pablo Marçal desde o início também é lamentável e uma vergonha. A eleição 2024 na capital paulista, a gente dizia, ela vai ser um reflexo do que vai ser daqui pra frente. Pelo amor de Deus, que não seja. Porque imagine se toda eleição, você ligar o debate, ligar a TV para assistir um debate, imaginando qual vai ser a briga da vez, qual vai ser a notícia falsa da vez, qual vai ser a desinformação do momento. Não dá não, gente. A gente tem que olhar para isso tudo como algo a lamentar, não algo a aplaudir, mesmo concordando com um ou com o outro. Porque em algum momento isso vai dar muito ruim. Democracia não é feita na base da violência e quando a gente relativiza a violência, uma hora ela pode se voltar contra a gente. O Luiz dizendo pra gente aqui que os incêndios são, muitos deles, criminosos, muita tecnologia, é excelente, mas pouca eficácia no combate ao fogo. Então não adianta, na opinião do Luiz, eu concordo, você ter boas ferramentas se você não conseguir frear o que está acontecendo e principalmente punir quem provocou esses incêndios. O Adriano Vermelho conosco escreve o seguinte: infelizmente não choca mais nem agressões diversas ou atribuições a crimes, ofensas com palavras de baixo calão e, por último, a famigerada agressão física. Não sei se sou pessimista demais, mas já esperava por isso, diz o Adriano. Esse choque de interesses desses bólidos gigantescos e de ideais opostos, quando se encontram, não há limites para tentarem vencer ou se destacar. Fica a questão aqui para o Adriano Vermelho. No amor, na guerra ou na política, realmente vale tudo? Ele pergunta. Não sei, espero que não. Pelo menos limites civilizatórios devem ser respeitados. Não pode valer tudo sempre. O que me preocupa é como essas coisas escalam muito rápido e ele teme que isso se transfira nas ruas. E aí sim teremos um problema quase incontrolável.
Para quem aposta no quanto pior, melhor, deve estar adorando tudo isso. Concordo com o Adriano participando conosco aqui. Fechando a mensagem do Marcos Silva Bedin, nos desejando bom dia e dizendo aqui, concordo com o companheiro, ficou pouco. Gente, a discussão ela vai muito além de concordar ou não concordar com os lados. A gente tem que olhar o que está acontecendo no cenário político. É preocupante, é tenso e que não venha para cá, para 2024, nessa eleição de Campinas. Porque tem candidato tentando marsalzar nessa eleição. A gente vê que os ataques de fato estão começando entre os candidatos, mas até aqui apontando dados, apontando provocações, cutucadas. A gente não teve registro de agressão física entre candidatos, de provocações que foram além do tom, mas nós só tivemos um debate até agora em televisão, que foi o debate da Band. Ao mesmo tempo em que acontecia o debate da Band em Campinas, acontecia o debate em São Paulo. Então, o comportamento dos candidatos, isso em Campinas, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, o debate inicial é o que dá o tom de como será a campanha. O debate da Band em Campinas mostrou os candidatos repetindo um roteiro de 2020. O debate de 2024, que abriu a eleição na cidade de São Paulo, jogou todo mundo naquele, opa, o que está acontecendo aqui? Vai ser assim? Está sendo assim. Então, os candidatos em Campinas se prepararam para um tipo de discurso. Eles não vieram armados como Pablo Marçal foi, e armado não fisicamente, não literalmente, mas armado de estratégias. Avalie, veja se as coisas não vão mudar nessa reta final. Vamos acompanhar, porque até aqui as propostas em Campinas estão prevalecendo em relação às provocações. Provocação em período eleitoral é normal. Provocação que leve à agressão, não. Que isso não venha para cá. Que não tragam para cá como estratégia. Ainda tem pelo menos 2 debates a acontecerem em Campinas. Que não vejamos as mesmas cenas. Porque se alguém acha que tá bonito o que tá acontecendo em São Paulo, tá muito enganado. Eu duvido que o eleitor em geral em São Paulo tá gostando. Quem a gente vê aplaudindo, criticando, apontando para isso, para aquilo, em geral é na bolha da internet. Existe uma eleição que acontece na vida real e existe uma eleição que acontece na internet. Ser grandão na internet não significa ter transferência de votos. E que o eleitor em Campinas não tenha que viver essa mesma tragédia que o eleitor da capital paulista está vivendo. Mas amanhã nós falamos mais sobre esse assunto, porque o nosso Manhã Bandeirantes desta segunda-feira, dia 16 de setembro, fica por aqui. Deixa eu ver se ainda tem mais participações. Deixa eu agradecer ao Alexandro do Centro, de um assunto importante que ele está falando da revitalização dos prédios, de projetos que precisam ser feitos no centro de Campinas. Deixa eu agradecer também ao José Roberto Scachetti, a outras mensagens que vão chegando, a quem mandou mensagem xingando, a quem mandou mensagem apoiando o candidato de Valinhos. O importante é você estar conosco amanhã, a partir das 10 horas da manhã, para juntos fazermos o nosso Manhã Bandeirantes. Agradecendo ao Isael Venâncio Loretti, o Brasil, gente, é bom com você, Heitor Fredo. Obrigado, Isael. Hoje conto com você, às 5h30 na tela da Band também. E a partir de agora, o noticiário esportivo é o destaque dentro da programação da Rádio Bandeirantes, com Carlos Henrique no comando do Nossa Área. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal Gente. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e Gil Kleber na coordenação, nós agradecemos a sua companhia e desejamos uma ótima segunda-feira. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.